Boa noite. Boa noite. Fiéis lotam o Santuário de Nossa Senhora Aparecida no interior de São Paulo. Aqui na capital, igrejas também são palco de homenagens à padroeira do Brasil. Apesar do feriado, o presidente Dilma reúne ministros para discutir impeachment. Ministério Público Suíço afirma que existem mais de 100 contas bloqueadas no país relacionadas com a Operação Lava Jato. Turquia investiga a participação do Estado Islâmico no maior ataque terrorista da história do país. E São Paulo recebe a exposição Consciência da artista plástica australiana Patrícia Pitinini. Neste 12 de outubro, milhares de fiéis estiveram em Aparecida, no interior de São Paulo, no dia de Nossa Senhora Aparecida. A primeira celebração começou às 9 horas e reuniu cerca de 35 mil fiéis, segundo os organizadores. Dom Murilo Krieger, vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, presidiu a missa porque Dom Raimundo Damasceno, arcebispo de Aparecida, está no Vaticano para o Sínodo. Um dos momentos mais emocionantes foi a entrada da imagem de Nossa Senhora Aparecida no templo lotado. A expectativa da direção da Basílica é que cerca de 159 mil romeiros passem hoje pelo local. E centenas de fiéis comemoraram o Dia da Padroeira do Brasil em igrejas aqui da capital paulista. Em Moema, na Zona Sul, a paróquia Nossa Senhora Aparecida ficou cheia durante todo o dia. As missas começaram às 7 da manhã e devotos vieram agradecer e renovar os pedidos. As primeiras manifestações de milagres atribuídos à imagem da Senhora Aparecida são imagens exatamente nesse sentido, de justiça, de libertação, de igualdade, vamos colocar nesses termos. Nos intervalos das missas, a imagem ficou exposta fora da igreja. Os comerciantes que ficam na praça também receberam as bênçãos. Dona Neuza veio pedir a recuperação do marido, que está doente. Nós conseguimos, graças a Deus, com a fé em Deus, Nossa Senhora da Aparecida. A igreja foi uma das primeiras em São Paulo dedicada à santa, depois da criação da Basílica em Aparecida, no Vale do Paraíba. Agora há uma expectativa que ela se transforme em santuário. Na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Arapuá, na região do Ipiranga, o dia foi também de muita festividade. Depois da missa, os devotos ainda saíram em carreata pelo bairro, uma tradição para comemorar o Dia da Padroeira do Brasil. Pelas ruas, fiéis receberam as bênçãos do padre e, no final, os carros também foram abençoados. O feriado deixou a cidade de São Paulo com um jeitão de praia. Como o tempo ajudou, os parques e praças ficaram totalmente lotados e até os shoppings, que andavam meio às moscas, receberam consumidores de todas as idades. Quando o pessoal de São Paulo está de folga e fica na cidade, vai para o shopping. Eu não gosto muito, mas minha mulher adora. Praia de Paulista, né? É uma área de lazer onde você pode descontrair. Aqui você encontra tudo, restaurantes, lojas. E essa preferência regional, municipal até, tem bons motivos. É aqui o lugar, é o ponte. No meu caso é porque eu não viajei e não tenho o que fazer em casa. Dizer que o shopping à Praia do Paulistano é um clássico e, como todo clássico, deve ser respeitado. Mas os shoppings que se cuidem, porque esse posto está cada dia mais disputado por aqui. Grande candidato, Beco do Batman na Vila Madalena. Um clima praiano, vai. Você pode sentar, se quiser colocar uma canga, você coloca uma canga. Bom, se depender da lotação da Avenida Paulista nesse feriado, que praia. Pessoal de chinelo, bem à vontade. Se sente mais à vontade, né? Fica bem melhor, mais fresquinho, muito calor. E com o sol que estava fazendo, item indispensável nessa praia, protetor ou sorvete. Mas São Paulo não perde o costume da fila, hein? Você saiu de casa, tem fila. Não importa se é feriado, Natal, Ano Novo, qualquer data tem fila. Ok, a gente tem fila, não tem mar, mas tem música. E música dá boa para aproveitar de graça enquanto saboreia o sorvetinho. E nessa onda,
Em pleno feriado e pelo terceiro dia consecutivo, a presidente Dilma Rousseff reuniu o comando da sua articulação política para discutir a estratégia contra o pedido de impeachment, encampado pela oposição. O documento foi apresentado pelos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior e existe a expectativa de uma definição sobre seu andamento esta semana. Pela manhã estiveram com Dilma no Palácio da Alvorada os ministros Jacques Wagner, Ricardo Berzolini e José Eduardo Cardoso, além do assessor especial Gilles Azevedo. No fim da tarde, Berzolini convocou uma reunião com os líderes da base aliada. O governo montou uma equipe de advogados e juristas para defender o mandato de Dilma, podendo inclusive recorrer ao Supremo Tribunal Federal. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Dilma Rousseff está numa enrascada. Vai se aproximando o final do ano e a presidente não conseguiu estruturar nada que se pareça com uma solução para a crise econômica. Dilma continua acorrentada a uma agenda em que se misturam o desemprego, a inflação e a recessão. E Dilma resolveu mudar de assunto. Ela agora se dedica em tempo integral ao impeachment. Convencida de que Eduardo Cunha vai colocar para funcionar a engrenagem do impeachment, Dilma gasta toda a sua energia para evitar a própria queda. A presidente reuniu os ministros que compõem o núcleo político do seu governo no sábado, voltou a se reunir com esses ministros no domingo e fez nova reunião hoje. E só se fala de impeachment. Dilma vive uma conjuntura que nega a ela o papel que ela desempenha melhor. Dilma já não pode culpar os outros. Isto é herança de Fernando Henrique Cardoso. Ela também não pode propor soluções exóticas. As pedaladas fiscais e a economia criativa a trouxeram até a ruína atual. Então Dilma se limita a dizer que o país vive uma travessia rápida. O problema é que esse tipo de discurso perde a serventia quando confrontado com a realidade. O mais dramático do quadro atual é que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, vai se transformando numa figura decorativa. Hoje, sua única utilidade é servir de alvo para Lula e para o PT. Dilma Rousseff tem outra prioridade. Ela agora precisa evitar o impeachment. É como se a presidente quisesse convencer o país de que vai ficar no cargo a qualquer custo, mesmo que seja necessário provar que existe vida depois da morte. Esse é um esforço desnecessário. O brasileiro não só acredita que existe vida depois da morte, como está convencido de que Dilma Rousseff já está vivendo nesse estágio. Boa noite. Uma exposição aberta hoje aqui em São Paulo traz obras hiperrealistas da artista australiana Patrícia Pitinini. Entre as esculturas, criaturas esquisitas que nos ajudam a refletir sobre a nossa existência. Um abraço improvável, porém carinhoso, entre uma garotinha e uma criatura que talvez nem mesmo ela saiba o que seria. Eu achei linda, mostra a inocência da criança, a forma como ela se entrega ao desconhecido, ela confia. Olhando atentamente, o público nota que este garoto também não é 100% humano. Já este outro menino dorme tranquilamente junto a uma criatura que causaria repulsa. E esta garotinha, toda coberta de pelos, acalenta com doçura outro ser bem esquisito. E o que dizer de uma flor com pelos? A da flor é bastante perturbadora, assim, fiquei muito tempo olhando para ela. Algumas obras propõem uma reflexão interessante sobre a nossa origem. O nascimento, por exemplo, do Homo sapiens. Aqui, a artista retratou uma babuína, uma espécie de macaca bem distante do estágio atual da espécie humana, segurando e amamentando um bebezinho. Ou esse macaco, na época, já estava evoluído e alimentava já do Homo sapiens, né? Ou é a evolução dele mesmo. Vai saber. Vai saber. Segundo a criadora, a australiana Patrícia Pitinini,
Algumas pessoas acham grotesco logo de cara, porque não sabem do que se trata, mas ao mesmo tempo se emocionam. A arte move as pessoas, ela diz. The work moves people. Pela fila na porta do local da exposição, vai ter muita gente querendo ver de perto esses seres tão reais e tão impensáveis. Meio espantoso, mas é tão rico em detalhes que você acaba ficando impressionado. Eu estou de boca aberta mesmo. Embora seja uma criatura fantasiosa, mas a impressão que se parece é que existe mesmo e que realmente é uma criatura que parece que viva, né? Se não tivesse parada, né? A exposição Consciência de Patrícia Pitinini fica em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, no centro de São Paulo, até o dia 4 de janeiro. A entrada é gratuita, mas é preciso agendar a visita. Outras informações pelo site bb.com.br/cultura. A região sul sofre com as fortes chuvas dos últimos dias. Em Porto Alegre, em apenas 3 dias, já choveu quase todo o volume esperado para o mês de outubro. E segundo os meteorologistas, a chuva não deve dar trégua nesta semana. No Rio Grande do Sul, além da capital, outras 53 cidades foram atingidas pelos temporais, sendo que 5 municípios decretaram estado de emergência. 25 mil pessoas tiveram prejuízos com a chuva e mais de 7.600 estão fora de casa ou em abrigos. O nível do Guaíba subiu quase 3 metros, maior nível registrado desde 1967. Em Santa Catarina, de acordo com a Defesa Civil, 31 municípios registraram estragos e mais de 4 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas. O porto de Itajaí opera com restrições devido às fortes correntezas após o rio Itajaí-Açu subir 4 metros. Em São Paulo, a frente fria prevista para este feriado prolongado, que traria chuva e queda de temperatura, enfraqueceu e não mudou o tempo na capital. Assim, o dia foi quente, com sol forte e sensação de abafamento. Segundo os meteorologistas, nos próximos dias o sol e o calor continuam, mas a chance de chuva aumenta. Vamos ver como fica o tempo amanhã em todo o Brasil com Luciana Magalhães. A passagem de uma frente fria pelo litoral paulista muda a direção dos ventos, que trazem mais nuvens e umidade para São Paulo. Com isso, a temperatura cai um pouco e pode chover de forma fraca a moderada, mas pontual em todo o estado. No centro-oeste, a máxima esperada para amanhã é de 33 graus, em Araçatuba e também em Presidente Bernardes. Já no centro-norte, a máxima pode chegar aos 35 graus em Ribeirão Preto. E a faixa leste, que inclui o litoral, terá as temperaturas mais baixas, máxima de 28 graus em São José dos Campos e de 26 em Santos. Amanhã na capital as nuvens aumentam, o céu pode ficar nublado e a chuva fraca e pontual pode vir a qualquer momento. A máxima fica em 25 graus. Mas na quarta o calor já aumenta e as pancadas de chuva são esperadas só para a tarde, máxima de 30. E na quinta-feira o tempo abre e a temperatura sobe mais, com máxima de 33 graus. Uma novidade no mundo do corte e costura tem ajudado profissionais a evitarem o desperdício de tecidos e a diminuírem a geração de lixo. É o chamado banco de tecido. Lembra um quebra-cabeça, mas é corte e costura mesmo. Cada molde é colocado lado a lado, bem pertinho, para só depois cortar. Imagine que a Francis costura há 15 anos e mesmo tentando evitar o desperdício, a cada 2 semanas, olha só o que sobra de tecidos que não tem nenhuma utilidade mais aqui na oficina dela. Imagine isso por 15 anos, o que não gerou de lixo, porque sim, esse material ia para o lixo. Depois de um tempo, ela resolveu doar para o pessoal de artesanato. Mas agora surgiu uma solução ainda melhor. A resposta está aqui, nessa casa na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, que funciona como uma central para tecidos de reuso. Você traz o seu tecido, deposita o seu tecido em quilos, gera um crédito em quilos, a casa cobra uma porcentagem e você fica com esse crédito
para retirar em qualquer outro tecido e a qualquer momento. Aberto desde janeiro, o banco de tecidos já tem 70 correntistas que trocam o material. Já tem coisa suficiente no mundo que está sendo jogada fora e as pessoas estão produzindo mais, da maneira errada. Então, isso gera um consumo meio desenfreado, assim. Por isso, a Francis, que continua a cortar os moldes bem pertinho um do outro, virou uma investidora do banco. Porque além de preços e produtos especiais, a natureza também saiu ganhando. Sensação de satisfação por colaborar, ajudar o meio ambiente. O Ministério Público da Suíça afirma que existem mais de 100 contas bloqueadas no país relacionadas com a Operação Lava Jato no Brasil. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, os nomes desses correntistas não foram revelados. De acordo com as investigações, diversos operadores criaram uma rede complexa de empresas de fachada em paraísos fiscais e camuflaram seus nomes para dificultar a busca de informações. Essa movimentação poderia chegar em R$1 bilhão. No mês que vem, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve viajar à Suíça para aprofundar o trabalho de cooperação entre os ministérios públicos dos dois países. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Ele fala sobre um possível processo de impeachment contra o governo Dilma. Perguntas para a história responder. Como acusados de corrupção podem comandar e votar processo de impeachment contra um governo de Dilma acusado de corrupção? Como Eduardo Cunha chegou e resistiu até aqui? Aliado de PC Farias, Cunha já cunhava na Terlege, no governo Collor. Pós-graduado no PP de Maluf e com Garotinho, Cunha se elegeu presidente da Câmara com profissionais sabendo quem ele é. Eleito com apoio do PSDB, da oposição com voz e manchetes, a primeira senha de Cunha foi justamente para os aliados. No dia seguinte à eleição, Eduardo Cunha cunhou a senha. Disse: regulação econômica da mídia só por cima do meu cadáver. Cunha foi recebido com tapete vermelho, articulou e impôs pautas dos aliados. Líder do PSDB, grande arauto anticorrupção, Carlos Sampaio protagonizou momentos inesquecíveis na parceria com Cunha. O benefício da dúvida, mesmo com contas suíças já na praça, é o momento. Outro, a reveladora foto em Brasília. Nela, Sampaio está à direita de Cunha. Nessa foto, Paulinho da Força, Bolsonaro e obscuros personagens que se vendem como revoltados. Agora, a batalha do impeachment. Cunha, ainda poupado por oposição e petistas, e problemas morais também para quem só enxerga a corrupção já escancarada, aliás, do adversário petista. O TCU, que com razões condenou as pedaladas, tem 4 dos 9 ministros citados em investigações criminais. Na mesa diretora, de onde sai o sucessor de Cunha na presidência da Câmara, 8 dos 11 deputados respondem a processo ou têm condenações na Justiça. Presidente do DEM, paladino anticorrupção, Agripino Maia já é réu no Supremo, como já é réu Paulinho da Força, dono também do Solidariedade. No Congresso, que decide o impeachment, só na Lava Jato quase 40 investigados, inclusive Cunha, e o réu, outro, em outra investigação, Renan Calheiros. O impeachment está com Cunha e com Gilmar Mendes, ministro do Supremo e do TSE. Gilmar Mendes foi à casa do investigado Eduardo Cunha para, em companhia do investigado Paulinho, discutir impeachment. Tudo, quase sempre, sob moralismo caolho e nisso acrítico e o silêncio cúmplice, inclusive das panelas. Boa noite. Um aplicativo criado por um deficiente visual tem ajudado outras pessoas com problemas de visão a pegar ônibus em São Paulo. O companheiro virtual dá dicas de caminhos e horários e ainda proporciona mais liberdade ao deficiente. Quem nunca teve problema para enxergar o itinerário do ônibus quando ele vai se aproximando do ponto? Se para nós já existe essa dificuldade, imagine então a situação para quem tem deficiência visual. Luiz Eduardo Porto sabe muito bem como é isso. Muitas vezes eu fico mais de 40 minutos no ponto de ônibus esperando os ônibus. E muitas vezes não tem ninguém para me auxiliar.
Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar todos os ônibus que estão passando. Luiz perdeu a visão aos 23 anos. E não é que transformou a dificuldade numa ideia criativa e que pode resolver esse problema. Ele criou um aplicativo para celular que traz as informações de todas as linhas de ônibus de São Paulo. Usando um dispositivo de voz, o aplicativo indica, por exemplo, o horário de chegada do veículo no ponto. Vamos pensar assim, eu ficar 40 minutos no ponto de ônibus sem saber se o ônibus está vindo ou não, e agora eu ficar 2 minutos no ponto de ônibus, é uma grande diferença e um aumento gigante na qualidade de vida da gente. A ferramenta foi desenvolvida em parceria com uma empresa que busca soluções para a mobilidade urbana e que já tinha o serviço de informação das linhas. Aí, foi só adaptar os comandos aos deficientes visuais. Por exemplo, vai sair do trabalho às 8 horas, ele já pode ver, sabe que o ponto é um pouquinho perigoso, ele já vê o horário exatamente que o ônibus vai chegar, e aí ele sai do trabalho tranquilo e espera pouco no ponto de parada. André resolveu experimentar a novidade. Ele também perdeu a visão quando tinha 20 anos. Em São Paulo, as pessoas, sim, são muito solistas. Existe muito mais gente para ajudar do que qualquer outro tipo. O aplicativo, que pode ser baixado gratuitamente, indica o ponto de ônibus mais próximo e ele segue a pé. Depois, é só clicar no destino desejado e ele mostra qual o coletivo pegar. Agora o aplicativo aqui já informou ao André que em 4 minutos o ônibus que ele precisa pegar vai passar por esse ponto aqui. Então a gente vai aguardar um pouquinho aqui com ele para ver aí até que ponto o aplicativo ele tem essa precisão e ajuda bastante aí o pessoal. 701 a 10 PQ. Edu Chaves, Metro Vila Madalena, adaptado. E aí está o nosso ônibus, no tempo exato. André explica que o aplicativo avisa também o ponto onde o passageiro deseja desembarcar. Ele fala os próximos pontos, o local de destino, que eu posso mudar a qualquer momento também. É tudo selecionável, é bem tranquilo. Daqui a pouco, Turquia investiga se o Estado Islâmico realizou o atentado que matou 97 pessoas. E novo ataque à faca em Jerusalém. Jovem palestino é morto após tentar esfaquear policial israelense. Alicate. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campanha tá funcionando! Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Olhando assim, parece um simples cartão. Mas na mão de 14 milhões de famílias, ele ajudou o Brasil a avançar e sair do mapa mundial da fome. E sabe o que mais ele está fazendo? Salvando vidas. As crianças são acompanhadas e vacinadas. E assim, a mortalidade infantil caiu. Bolsa Família é mais do que renda. É uma geração inteira crescendo com saúde. Manter a caderneta de vacinação das crianças atualizada é um compromisso de quem recebe o Bolsa Família. Para você, dinheiro na mão é vendaval. Com o aumento dos preços, então, nem se fala. Por isso, a nossa programação traz dicas para você chegar ao final do mês sem ficar no vermelho. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria, é prática, é oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? Bate-papo, música boa, gastronomia de primeira. Lindo, adorei. Rony, ainda tem mais. Então fala, desculpa, te interrompi. Entrevistas, dicas de saúde, fuxicos dos famosos, novidades da telinha e a companhia desse bonitão. O nosso encontro tem dia e hora marcados. De segunda a sexta, 10h30 da noite, eu te espero num programa que é todo seu.
Turquia investiga se o Estado Islâmico foi o responsável pelo atentado que deixou 97 mortos em Ankara. O primeiro-ministro do país afirmou hoje que o grupo terrorista é o principal suspeito pelas explosões que aconteceram no último sábado e que a polícia está perto de identificar um dos 2 homens-bomba. O duplo atentado à capital da Turquia ocorreu pouco antes do início de uma manifestação pacífica em favor dos curdos e deixou quase 100 pessoas mortas, além de outras 160 feridas. Neste domingo, milhares de pessoas se reuniram perto do local das explosões para uma manifestação organizada por grupos de esquerda que exigiam o fim da violência entre o governo turco e militantes separatistas curdos do grupo PKK. Os manifestantes homenagearam as vítimas mortas no atentado e cantaram frases anti-governo. Tensão em Israel após mais um ataque à faca em Jerusalém. O desta segunda-feira aconteceu no centro histórico. Um jovem palestino tentou esfaquear um policial que estava usando um colete à prova de balas e não se feriu. O agressor foi morto a tiros. No sábado, foram 2 ataques. No primeiro, um jovem de 16 anos feriu 2 homens judeus e tentou esfaquear um policial, mas foi morto pela polícia. No outro ataque, um rapaz de 19 anos esfaqueou 2 guardas antes de ser morto. Desde 3 de outubro foram registrados 18 ataques a facas de palestinos contra israelenses. 25 palestinos já foram mortos por forças de Israel. Hoje, os palestinos convocaram greve geral na Cisjordânia e em Gaza. União Europeia pede que a Rússia cesse imediatamente bombardeios contra a Síria. Durante uma reunião hoje em Luxemburgo, os 28 ministros das relações exteriores do bloco disseram que as recentes operações militares russas são fonte de uma profunda preocupação e, por isso, os ataques devem cessar imediatamente. Muitos locais da oposição moderada na Síria estão sendo atingidos e isso pode prolongar o conflito, minar o processo político e agravar a situação humanitária no país. O comunicado foi feito após a Rússia ter anunciado que realizou 55 missões na Síria em 24 horas. Os russos afirmam que destruíram centros de comando, campos de treinamentos, armazéns de munições, além de outras posições do Estado Islâmico na Síria. Também hoje o governo dos Estados Unidos confirmou ter enviado 50 toneladas de armamento a grupos rebeldes na Síria. De acordo com as autoridades americanas, o objetivo é reforçar as forças contrárias à facção extremista Estado Islâmico. O Prêmio Nobel de Economia foi para o professor da Universidade de Princeton, Angus Deaton. Os estudos dele sobre consumo, bem-estar e pobreza têm ajudado vários governos na implantação de políticas públicas. O anúncio foi feito hoje em Estocolmo, na Suécia. Deaton é cidadão britânico e norte-americano. Nasceu em Edimburgo, na Escócia, e está com 70 anos. O professor é PhD em Economia pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e dá aulas de Economia e Relações Internacionais na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. O Nobel de Economia tem uma recompensa de 8 milhões de coroas suecas, cerca de 950 mil dólares, o equivalente a mais de 3 milhões de reais. O trabalho premiado é baseado em como os consumidores distribuem seus gastos e visa analisar melhor o bem-estar e a pobreza. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma boa noite para você. Você fica agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você, uma boa semana e até amanhã. Camelôs são bandidos ou vendedores de facilidades? Cidade Ocupada debate este tema daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.